Vocês já devem estar sabendo. De qualquer forma, eu vou passar a informação. O calendário acadêmico, ele está Boa noite, professor. Boa noite. O calendário acadêmico ele está mantido, certo? Então, nesse sentido, nós vamos dar continuidade ao planejamento inicial do semestre, independente dessa situação. Isso quer dizer que as avaliações elas vão ser feitas, no caso, de modo remoto, a partir do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, nós vamos seguir com o planejado, tá? E imagine, então, que vocês estejam cientes disso. Tá bom, pessoal? Bom, então, nós tínhamos programado tá? Mas aí, ó, eu vou colocar aqui para vocês observarem. Compartilhar aqui o cronograma, vocês estão vendo aí na tela, tá? Então a gente tinha programado aqui. É que tem gente entrando aqui ainda. Tá, beleza. Júnior, convidado. Tá, o Renato, Carol, Delma, Jaqueline, Paula. Muito bem. Então, pessoal, tá aqui o cronograma com as nossas atividades, tá? A atividade pontuada vocês já me entregaram pelo portal, né? Quem não me entregou vai ficar sem essa nota, tá, gente? De 1000 pontos. Tem que me entregar aí estourando hoje. Porque eu vou lançar essas notas hoje. Meu prazo é hoje, eu não posso passar de hoje, porque vai fechar para mim, certo? Então, eu passei na semana passada e eu acho que nem todo mundo me enviou, não, tá? Tá lá no portal a descrição da atividade, nós combinamos aqui na semana passada, certo? Então, a avaliação oficial estava marcada aqui para o dia 16, mas eu vou dar uma esticada, porque no cronograma me permite. Até o dia 24 a gente pode marcar a prova. Então, vou marcar com vocês dia 23 de abril. Vamos fazer aqui a prova nesse dia. Até aqui, nós vimos esses 3 primeiros assuntos. Hoje nós vamos tratar da relação do Estado com a infância e a juventude, certo? E na semana que vem, a gente também trata aqui do acolhimento institucional. E esses assuntos, então, a gente cobra na avaliação, certo? Tá claro, gente? Então, a data da avaliação, dia 23 de abril, daqui a 2 semanas, pelo portal. Me dê um retorno aí, Paula. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão entendendo aí o que eu estou falando para vocês? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Beleza. Estou ouvindo. Então tá combinado aí, viu? Tá combinado, vou deixar lá no portal descrito também, certo? E hoje, então, a gente vai tratar aqui do assunto. Vocês estão visualizaram aí na tela também, não foi o cronograma? Sim. Beleza. Então tá bom. Sim. Ótimo. Bom, então, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo, tá? Tratar, então, dessa relação do Estado com a criança, né, e com o adolescente, e como a psicologia se enquadra nesse contexto, tá? Então, a gente tem aí um pouco da história. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, está completando aí 30 anos, tá? Mas nós tivemos anteriormente 2 códigos regulando essa relação com os chamados menores, em 1927 e 1979, tá? Então, o Brasil, no século XIX, né, 1801 até 1900, seguiu muito os princípios higienistas herdados da Europa. Quais são esses princípios higienistas? Esses princípios de limpeza da sociedade, de retirar do convívio
da praça pública. Deixa eu ver aqui, parece que tem alguém querendo entrar. Tá Carol aguardando no lobby. Liberar a Carol. Pronto. Certo. Então, na Europa, há então essa ideia que começou ali com a retirada dos leprosos, depois seguida com a retirada dos loucos, né, colocando ali nos leprosários, depois nos hospícios. Então, assim, a situação de rua, né, os mendigos, né, as pessoas indesejáveis, há uma ideia de que se essas pessoas sejam retiradas da praça, do convívio, né, e esses princípios acabam entrando como um norteador nesses primeiros códigos no Brasil, quando se trata das crianças em situações de rua. Tá? Então, a ideia de uma situação irregular, né? uma retirada, uma apreensão, uma suspeita desses vagabundos e desocupados. Tá? E aí, então, por um lado, você tem isso sendo previsto pelo Estado nesses primeiros códigos. Por outro lado, você tem aí o papel da família como papel preparatório para que se evite essa situação aqui. Tá? Então, isso é uma importação que vem da Europa. Mas, claro, a América ela é uma continuidade da Europa, né? Historicamente e culturalmente. Então, nós importamos praticamente tudo de lá. Tá? Bom, então aí o que fazer com esse menor delinquente, com essa criança em situação de rua, em situação de abandono? Né? O que fazer com essa pessoa, com essas pessoas, né? Que não são adultos e que precisam de uma atenção. Tá? Então, por um lado, as pesquisas mostram aí um tipo de responsabilização dos menores, os chamados pivetes, pela insegurança, e um ataque ao menor criminoso e delinquente como uma ameaça potencial, ao mesmo tempo que algumas buscam por outro lado. Então, por um lado, você tem esse tipo de visão, por outro lado, você tem a ideia de compreender a criminalidade infantil e uma defesa do menor abandonado. Tá? Então, assim, por um lado é delinquente, por outro lado é também um menor que está ali numa situação de abandono. Tá? Alguém vai perguntar alguma coisa aí? Fecha o áudio, se não for perguntar. Então, há um duplo registro do menor, das camadas sociais mais baixas, né, das crianças em situação de desfavorecimento econômico e social. Tá? Por outro lado, você tem a criança, essa tendo uma origem de adequação a modelos educacionais privilegiados, acesso a recursos, tá? E assim sucessivamente. Pessoal, fecha. Tem alguém com o áudio aberto? Eu estou ouvindo a televisão aí da casa da pessoa. Deixa eu ver aqui quem é. É Laiane, pronto, fechou. Beleza, vamos seguir aqui. Tá bom. Então, olha, vinculado a isso, você tem aquilo que nós aprendemos e discutimos em psicologia organizacional, que é a ideia do trabalho como norteador da vida em sociedade. Tá? Então, a pessoa em situação de rua, seja adulta ou criança, ela está indo, ela está se opondo ao sistema de alguma forma, né? Não deixa de ser uma... Como é que eu vou registrar isso aqui? Não deixa de ser uma postura antissistema você estar na rua. Né? Não que tenha sido uma opção, mas você está ali, você está contrariando o sistema porque você não está sendo produtivo, você não está se adequando à ideia do trabalho como norteador da vida em sociedade. Né? Então, a ideia de vagabundagem, de vagar, né? De perambular, nesse sentido, se isso está relacionado com a infância, qual é o enquadramento da criança
nesse mundo do trabalho é a escola. Tá? É a escola, quando está a escola, tem que estar no seio da família, certo? Ali sendo educada também. Tá? Então, a ideia de intimidar, de punir, de retirar dos espaços públicos, é uma ideia de manter a ordem pública, manter o sistema funcionando. Tá? Então, é isso que está sendo dito aqui nessa tela. Eu vou passar eu vou colocar lá no AVA essa apresentação aqui para vocês, certo? Bom, então o primeiro código, isso foi uma contextualização para a gente entender o primeiro código, né, que está quase 100 anos atrás, né, 1927, chamado Código Melo Matos. Então, os menores, eles são alvo de tutela do Estado. Né? Todos esses adjetivos aí são enquadrados enquadrariam essas crianças, esses menores, nessa tutela do Estado. Expostos, desvalidos, carentes, menores, abandonados, delinquentes, pervertidos, perigo de ser. Né? Então, eles são objeto de direito, onde pode haver aí uma suspensão do pátrio poder, que é um termo que não existe mais hoje, a ideia de pátrio poder, porque essa visão de pátrio vem de pai, né? Então a ideia do poder relacionado ao pai, ela não corresponde à realidade, principalmente que muitas famílias são geridas apenas pela mãe, né? Então, na verdade, a ideia hoje na legislação é de suspensão do poder familiar, né? Que é um tópico que a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, situações de abuso de autoridade, negligência, né, descumprimento das exigências paternas, pode levar aí esses menores a serem conduzidos a uma tutela do Estado. Então, o Estado ele é responsável por esses menores aqui que estão nessas circunstâncias de vulnerabilidade. No fundo, é uma ideia de proteção, certo? Mas a gente vai ver que ainda muito relacionada de uma forma pejorativa nesses primeiros códigos. Tá? Então, a gente tem aqui uma tentativa de regularização da internação dos menores, mantém a exclusão, mas higienizando, né? Tirando da praça pública. Então, a gente tem as casas de detenção para menores loucos e criminosos. Né? Então, veja aquilo que eu estava comentando. Né? Essas pessoas são indesejáveis e devem ser retiradas do convívio, porque estão ali tornando feia, suja, de alguma forma, a praça, o convívio social, a área de convívio público. Tá? Então, assim, a ideia de higienização, esse nome não é uma metáfora, não. É isso mesmo, certo? A ideia é essa mesmo. É terrível, né? De você pensar algo nesse sentido, mas a ideia é essa, tá? Nessa época. Então, o comportamento delinquente, ele pode ser entendido, tá, como um agravante dessa situação chamada de vadiagem, ou de ociosidade, ou de perambulação. Ou seja, na verdade, eles não estão ali sem fazer nada. Né? A ideia é que eles estão ali, eles estão aprontando alguma coisa, né? Eles estão se envolvendo com algum tipo de delito, de crime. Tá? E aí, então, a tentativa é de identificar quais são as bases desse comportamento delinquente, né, que está aqui, e a partir disso a gente tem vários fatores que podem contribuir, né, sociais, intelectuais, orgânicos, psíquicos, e aí pegar esse desviante e enquadrá-lo novamente na norma, no padrão, para que ele se reinsira na sociedade. Tá? Práticas psicológicas, então. A preocupação da psicologia qual é? É com o destino que deveria ser dado a uma infância que é vista como desadaptada ou crianças difíceis. Né? Então, a psicologia ela não está preocupada com essa questão de higienização, de retirada, mas o que está acontecendo com essas crianças que não se adaptam ou não se adaptaram e o que é que pode ser feito por elas. Né? Enfatizando, então, mais a proteção, certo?
do que essa questão de higienização. Mas ainda hoje a gente encontra alguns discursos na psicologia que tem aí essa ideia de capturar, cooptar, tornar objeto e adestrar os menores. Tá? Bom, isso numa época onde a profissão de psicologia ainda não era reconhecida. Lembre-se que eu comentei com vocês sobre isso nas primeiras aulas, né? Quer dizer, as práticas psicológicas elas existiam antes da profissão ser reconhecida. Até por isso que a profissão teve que ser reconhecida, né? É um reconhecimento de algo que vinha sendo feito, para que se criasse então uma legislação, uma regulamentação, uma formação adequada e assim por diante. Tá? Então, principalmente, olha, os instrumentos de avaliação e diagnóstico psicológico estavam ali nas instituições de abrigo e correção de menores. Essas instituições, elas existem até hoje. E os psicólogos, nós atuamos nessas instituições até hoje. Tá? Então, aí, no final dos anos 30, há uma crítica à péssima condição de vida dos jovens que estão ali internados, o que reforçava a exclusão e a repressão. Quando a gente voltar para nossas aulas presenciais, e tudo indica que em maio a gente retorne, eu vou estar passando para vocês alguns materiais, alguns vídeos que ilustram essa situação aqui. Tá? Bom, então aí a gente tem, olha, nesse sentido, a partir dessa crítica, com a desoneração do sistema, buscando revestir as famílias de autoridade e a adoção como prática assistencial. Então entra aqui a questão da adoção, né, que é o tema que a gente vai discutir também. Tá? Então a adoção é uma outra prática que visa resolver esse problema, né, tirar um pouco da responsabilidade do Estado, e levar para outras famílias, para a sociedade também, um pouco dessa ocupação de cuidar dessas crianças. Tá? Bom, aí a gente tem aqui alguns marcos históricos, né, seguindo adiante no tempo, né, a ONU, em 1959, estabelece a Declaração dos Direitos da Criança. Oi. Boa noite. Licença, é que eu cheguei depois, consegui conectar depois. A prova dessa matéria vai ser quando? Dia 23 de abril, daqui a 2 semanas. Isso, tá bom, então. É só porque eu entrei nesse instante, eu não estava conseguindo entrar, viu? Aí não peguei informação. Certo, tá bom, tudo bem. Em 1964, a gente tem o regime militar no Brasil, que estabelece a política de segurança máxima, controle e detenção, e daí vem a FUNABEM, as FEBEMs, né, que surgem aí. Aumento do poder dos magistrados, dos juízes em 1979, e a ausência de direito ao contraditório e ampla defesa, né, o que é um problema aí em termos de legislação nessa época. Tá? Aí então a gente tem o nosso estatuto atual, que é o ECA, de 1990, o qual contou com uma participação crucial das categorias profissionais da assistência social e da psicologia na sua formulação. Tá? Então, a gente tem aí a visão do adolescente que comete o ato infracional, sujeito a medidas protetivas ou socioeducativas. Tá? Então, a ideia não é de prender, certo? Não estigmatizar com esse rótulo de ex-presidiário, entendendo que é uma situação onde o indivíduo está em desenvolvimento e, nesse sentido, há ainda a possibilidade de se recuperar maior do que o indivíduo adulto. Obviamente que o indivíduo adulto não está fechado essa possibilidade também, mas então a criança há ainda uma possibilidade muito maior. Tá? Então, não é um crime, não é visto como criminoso. Né? A pessoa tem 15 anos e rouba alguém. Né? Não deve ser tratado como crime, mas como ato infracional.
certo? Então, assim, parece pouca coisa ou só um... Ah, tá só mudando de nome, mas é a mesma coisa. Mas isso reflete na vida da pessoa, tem um peso grande. Né? Ou seja, ex-presidiário criminoso. Não, então, um adolescente cometeu um ato infracional. Tá? Significa que não vai haver punição. Tá? E veja só, ele também pode ser protegido, porque mesmo ele cometendo um ato infracional, ele pode estar sendo objeto de violência. Tá? Então o código ele existe para proteger, para de alguma forma regular as punições de maneira diferenciada do que seja um adulto. Claro que a gente tem todas essas polêmicas, sempre vão existir sobre a questão da maioridade penal, né? Quer dizer, então ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Aí mata uma pessoa. O outro tem lá 18 anos e 1 hora. Ou um dia. E a punição vai ser diferente. Vai ter que ser. Tem que ter um critério de separação, né? Poderia ser 21 anos, poderia ser mais, poderia ser 16, poderia ser 14, e esse problema continuaria da mesma forma. Ou a gente não diferencia, né? Então, uma criança de 6, 7 anos a gente trata igual a um adulto de 30, algum critério tem que ser estabelecido, né? E esses critérios são baseados em estudos, em discussões públicas. Cada país adota uma idade que é diferente do outro, certo? A gente vai falar um pouquinho disso aqui, de como é essa questão da maioridade ao redor do mundo. Tá? Alguma pergunta, gente? Até aqui, tá dando para entender direitinho? Não, eu ia fazer uma pergunta. Eu só tô tendo uma confirmação aqui de um site que eu estava vendo, professor. Referente, o senhor falou sobre a menoridade penal, certo? Mas, por alguns artigos, o senhor falou que os jovens delinquentes não deveriam ser substituídos. Deixa eu formular a pergunta direito que eu pergunto para o senhor. Tá bom, passa direitinho aí, que eu aguardo. Qualquer momento você pode perguntar. Tá? Então, essa nova legislação, fecha o áudio aí. Essa nova legislação, ela vai trazer uma descentralização jurídica, ou seja, uma diminuição do peso da responsabilidade do juiz, certo? Nesse sentido, uma responsabilização. Fecha o áudio aí, gente. Tá atrapalhando aqui. Tá chorando, né? Suyan, fecha o áudio aí, Suyan. Aula de quê? Não é. Fechar aqui, pronto, fechei, tá? Pronto. Então, ó, vou voltar aqui, certo? Então, a responsabilização de outros autores, da família principalmente, né? Mas da sociedade como um todo. Na verdade, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas pela nossa legislação, nós somos responsáveis pelas crianças do nosso país. Quando você vê uma criança na rua, no sinal, ali pedindo um dinheiro, ou vendendo uma bala, ou limpando seu vidro, fazendo qualquer coisa, você é responsável por ela. Né? Nós somos responsáveis. A ideia de proteção dessas crianças é a ideia de toda a sociedade. Né? As pessoas, né, não tem consciência disso, e muito menos agem nesse sentido. Tá? Mas a legislação ela prevê isso. Que nós cuidemos das crianças, certo? Então, entre o que a lei diz e o que se pratica, vai uma distância, a gente sabe disso, né? Mas nós somos responsáveis, tá? Pela legislação, toda a sociedade é responsável. Tá? Extensão dessa população ao... Tá? Nova política de atendimento, e aí vai entrar o quê? Os centros de referência, o CRAS, CREAS, os conselhos tutelares, tá?
os abrigos que servem para cuidar das crianças que são retiradas das suas famílias por conta de negligência ou abuso. E a ideia é proteger e ressocializar ao invés de punir, tá? Apesar de haver punição. Então, aqui no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são os tipos de medidas protetivas ou socioeducativas, né? Que são punições, né? Só não recebem esse nome, né? Mas são algum tipo de consequência ali que a criança vai sofrer, o adolescente vai sofrer em razão de ter infringido a lei, cometido um ato infracional. Advertência, né, do mais leve aí ao mais pesado. Obrigação de reparar o dano de alguma forma, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Tá? Qualquer uma das previstas no artigo 101, 1 a 6. Tá? E são outros também que podem entrar. Tá? Então, trouxe aqui algumas partes do Estatuto. Tá? É importante que nós conheçamos algumas informações. Tá? A gente não vai decorar o Estatuto todo, obviamente, mas é bom que a gente tenha consciência de algumas coisas desse Estatuto, porque impactam diretamente na nossa prática. Então, o artigo 121 diz o seguinte: a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Essa última aqui, né, a internação, que é o que está tratando aqui, a criança é presa, certo? É uma prisão, certo? Assim, não é preso. É preso sim. Pode ser preso sim. Está aqui, privando a liberdade, certo? Só que você não vai colocar junto com outros presos, com adultos. Né? Então, uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, mas, junto com assassinos, traficantes, sequestradores, né, de 30, 35 anos. Você vai separar, tá? Pelo menos. Pode falar, Renato, estou ouvindo. Nesse caso aqui, pode ser vinculado àquela centro de reabilitação, tipo, algumas cidades, por exemplo, eles não colocam o adolescente meio ao sistema prisional mesmo, mas existe um centro de reabilitação, de inserção social. Pode ser vinculado a isso também, porque após a saída desse adolescente, não existe um vínculo, vamos supor, fizer uma pesquisa na jurisprudência, por exemplo, não existe que aquele adolescente estava preso. Isso. Não tem esse contato, para que não venha atrapalhar a vida do adolescente após essa reinserção, né? Nesse contexto. Nesse contexto, a ideia é essa, né? A ideia é que a pessoa possa retomar sua vida zerado, né? Não aconteceu nada. Para que ela não passe por constrangimento ou tenha dificuldade de se reinserir, e aí sim ter como única alternativa o crime, né? Então é nesse sentido de proteger a reputação, né? Proteger a imagem, tá? Que um adulto não vai ter esse privilégio, tá? Não vai ter essa chance. Você vai sair ali e vai sofrer o estigma de ex-presidiário mesmo, tá? Então, E como pode ser o trabalho do psicólogo nesse processo, já que o adolescente, pelo contexto do desenvolvimento, ele está em fase de desenvolvimento ainda. Como pode ser o trabalho do psicólogo dentro de um centro desse, para que ele não sofra nenhum trauma nesse processo? Aí vai depender de cada situação que ele vai estar ali cuidando, né? Mas eu acho que a sua pergunta já contempla a resposta, né? Vai ser justamente tentando ajudar no sentido de recuperação para quando ele sair dali, né? De enfatizar essa chance que ele está recebendo, né? O que ele vai poder voltar ali, mas que depois, em outra situação, isso não vai acontecer mais,
né? E depois, se ele voltasse a cometer um crime maior, passando o tempo lá da nossa legislação dos 18 anos, ele não vai ter mais essa vantagem. E claro, né, aí vai ter que ser, um trabalho conjunto, o psicólogo não trabalha sozinho, né, trabalha junto com o assistente social, vai ter que identificar situações de contexto, trabalhos de desenvolvimento de atividades ali para que, né, e escolares, estudo, que preparem essa pessoa em desenvolvimento para poder levar uma vida funcional, uma vida plena ali, ser uma pessoa que possa aproveitar essa chance. Bom, aí para responder essa pergunta, só analisando casos concretos mesmo, né? A gente vai poder tentar trazer alguns aqui mais para frente. Mas é nesse auxílio mesmo, de apoio, de suporte emocional, tá? E, na verdade, olha, o trauma, ele é bastante atenuado pela própria legislação. Na verdade, nessa parte aí, não vai ser por isso que ele vai ser traumatizado, tá? Que foi alguém que foi preso, tá? Tentando atenuar mesmo isso aí. Bom, então, essa é uma medida extrema, excepcional. Nem sempre essa que é tomada. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite. É obrigado todas as instituições nessa categoria ter o psicólogo? Todas as instituições dessa categoria é obrigado a ter o psicólogo. Obrigado não, é recomendado. Às vezes não vai ter, certo? Às vezes não vai ter por motivos os mais diversos, né? Mas geralmente tem, sim. Tá? Geralmente tem. Tá? O psicólogo está sempre envolvido aí nessas questões, tá? Envolvendo criança, adolescente, mas não conheço a lei para dizer para vocês, pode ser que seja, eu acho que não. É obrigado que tenha psicólogo sempre, tá? Não sei se é assim, está na lei, obrigado. Né? Deve ser recomendado, pode ter aí uma previsão de que se tenha, tá? A questão de obrigado, não sei se está muito nesses termos, não, mas sempre tem, tá? O psicólogo está sempre presente aí. Não em grande quantidade, mas sempre presente. Entendi. Eu perguntei porque eu conheço uma pessoa que trabalha aqui na cidade onde eu moro, e aí eu perguntei para ele se tinha psicólogo. Ele falou que ele não tinha conhecimento, que ele sabe que tem socioeducadores, que ele conhece alguns, mas que ele não sabia se algum deles era psicólogo, né, no caso aí. Isso, muitas vezes as pessoas nem sabem que é psicólogo, porque o que ele está fazendo ali é bem diferente do que as pessoas imaginam que o psicólogo faça, né? Ele não está ali fazendo um atendimento particular, ele está ali junto com o assistente social, na linha de frente, envolvido com um monte de coisa, tarefas burocráticas e outras que às vezes não tem nada a ver com a psicologia também. Tá? Então, essas medidas de privação de liberdade, elas são as mais extremas e devem ser breves, né? Vamos ver aqui alguns parágrafos sobre essas medidas, né? Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, o psicólogo está sempre nessa equipe, salvo a expressa determinação judicial em contrário, a não ser que o juiz diga, não, nesse caso aqui, esse daí não deve sair de jeito nenhum. A medida não comporta prazo determinado, ou seja, não é como eu ou vocês cometerem algum crime, que vai ter lá a pena determinando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Então, é indeterminado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, vai durar no mínimo 6 meses, e a cada 6 meses há uma nova avaliação. E isso, está em vermelho destacado, não pode exceder 3 anos. Isso é muito interessante da gente observar, tá? Porque em alguns casos, então, esses adolescentes podem ficar 3 anos presos. Tá? Então, a ideia de que não há prisão é uma ideia equivocada. Né? Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente
Então eu tenho 15 anos, eu vou roubar, vou matar e não vou ser preso. Não é assim, certo? Você pode ser preso, sim. Tá? Agora vai ser diferente. Tá? Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Então ele pode ainda continuar cumprindo um tipo de pena, só que não numa prisão total. Que é o que acontece também com os maiores de idade. Né? Tem progressão de pena. Progressão de pena, a pessoa está ali, cumpre um sexto da pena, já pode ir para um regime semiaberto, cumprir, né, um terço ali, já pode ter uma liberdade condicional. Tá? Então não são coisas que também acontecem em certa medida com o preso comum. Tá? E aí, será obrigatório aos 21 anos de idade ele ser liberto. Então, veja só, se você tem lá um caso de um adolescente de 14 anos, pelo que está sendo dito aqui, ele pode ficar dos 14 aos 21 preso. A cada 6 meses, tá ali, vai, tá. Então, não é dessa forma que a gente costuma imaginar. Não é assim, esse auê que costuma se imaginar no senso comum, tá? É claro que são intervenções mais leves. A gente está falando também de pessoas que estão num momento da vida diferenciado. É claro que a gente vai ter os casos atrozes, os crimes atrozes, os crimes hediondos, né? Os adolescentes ali que cometem crimes bárbaros, tá? E isso vai chocar muito a sociedade, e aí, quando aparecem esses crimes, há sempre um clamor pela redução da maioridade. Tá? Professor, me tira uma dúvida. Uhum. A partir do momento que o adolescente ele está dentro dessa reclusão, dentro do ambiente de reinserção social ali tudo, vai chegar um momento que ele vai sair, como você falou, de 3 anos, certo? E se um adolescente, por exemplo, como é definido um adolescente que, mesmo ele ter passado pelo processo de 3 anos, ele não pode mais ficar ali devido ao seu ato infracional, ele tem que ser transferido para um setor prisional. A mudança de um setor para o outro. Ele não vai para prisão, não. Não vai para prisão, não. Não é ele sair do lado onde ele está, não fez 18 anos, agora ele vai sair daqui e vai para Lemos Brito, né? Para cadeia lá. Não é assim. Não, mas peraí. Nesse caso, porque, tipo assim, existe um jovem infrator, beleza, ele não pode ser colocado dentro de um setor penitenciário como qualquer outro adolescente ou outra pessoa. Sim. Ele tem que ir para um setor de reabilitação. Ele completou os 18 anos, 21 anos, que é o tempo que ele ficou lá, só que ele tem que, devido ao seu ato infracional, ele tem que... Não, ele não tem que ir devido ao seu ato infracional. Não. Fez 21 anos, acabou, ferrou. Aqui, parágrafo 5. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Não vai ser liberado e porque tem 21 e, sei lá, ele esquartejou uma família inteira e pendurou um bebezinho na praça e queimou na frente de todo mundo. E aí, então, ele vai para a prisão comum. Não vai. Aí, às vezes, o que acontece, como, por exemplo, aconteceu com o caso do Champinha, não sei se vocês se lembram, já tem mais de 10 anos, talvez uns 15 anos, não sei, 20 anos, sei lá. Ele era menor e estuprou e ele sequestrou um casal que estava acampando, matou o rapaz logo, passou 4, 5 dias estuprando a moça, e depois decapitou ela, certo? E ainda tinha lá uns que estavam sob a sua tutela que também estupraram a menina e tal, então foi um negócio extremamente chocante, né? Terrível. Só que o pai da moça,
esqueci o nome dela agora, ele era um cara importante em São Paulo, né? Um vereador, um cara rico, né? E o que é que ele fez? Ao invés dele ficar batalhando por essa questão de maioridade penal, ele adotou um discurso, não, realmente, é o menor, né? E ele foi por outro caminho. Ele foi pelo caminho de considerar o Champinha como um inimputável, né? Um cara incapaz de controlar seus próprios atos, o que representa uma ameaça para a sociedade. Então ele está preso até hoje, mas não na prisão comum. Tá entendendo? Ele está preso como num lugar específico para pessoas, um tipo de manicômio judicial, né? Então, na verdade, ele é considerado alguém. Então, ele está cumprindo uma prisão perpétua, praticamente. É muito pior, né? Então, assim, pode acontecer casos como esse, mas isso a gente sabe que se essa moça aí fosse uma moça filha de uma outra pessoa, provavelmente o Champinha estaria solto aí, tá? Então, se ele é considerado um perigo para a sociedade, tá? Como nesse caso, ele pode ir para um tipo de isolamento, tá? Mas não numa prisão comum. E aí não é nenhuma pena que ele está cumprindo. Ele não tem uma pena. Ele não tem, vai passar 30 anos. É muito pior. Ele se lenhou, certo? E aí é interessante você ver as entrevistas desse pai dessa moça hoje, o discurso dele é todo politicamente correto. Ele vai assim, não tem vingança, é isso mesmo, o cara era um menor e tal, e aí... Mas ele deu um jeito ali de se vingar do cara, né? E manter ele preso até estar na prisão perpétua, tá? E não existe prisão perpétua no Brasil. Então, não, Renato, não, aos 21 anos ele não vai ser transferido para a prisão comum, porque ele vai ser liberado mesmo, tá? Esses casos são casos extremos, né? É isso que a gente tem que pensar sobre a maioridade penal, sobre o menor, né? Quais são os principais crimes que os menores cometem, né? A maioria dos menores cometem crimes, são perguntas que a gente tem que fazer. Se a gente pegar o total de crimes cometidos num país como o Brasil, qual é a faixa etária, um grande percentual da faixa etária desses criminosos? São menores que estão cometendo, a maioria, ou são adultos? Já se perguntaram isso? Tá? É para responder? Pode responder se quiser, mas pode ficar aí com a pergunta fermentando na cabeça, né? Pensa um pouco sobre isso, quer dizer, a gente não se pergunta essas coisas. Então, assim, eu vou responder. Não são as crianças, os adolescentes, a maior parte dos criminosos, são adultos. 5% dos crimes cometidos, do total de crimes, de todos os tipos de crimes que vocês possam imaginar, é cometido por pessoas menores de 18 anos. 5%. Então é muito pouco, né? Claro que sim, mas 5%, você vai ficar igual agora dizer que só morre 1% do coronavírus, você não liga para quem morre, e os 5% que sofreram os crimes das crianças, você não está ligando. Não é isso. Mas você não pode trazer a legislação toda voltada para um público que é um público bem pequeno, na verdade. A maioria das crianças e adolescentes não são criminosos, não cometem atos infracionais, melhor dizendo. Então, não é assim que a gente vai resolver o problema da segurança pública. Segunda pergunta que a gente tem que fazer. Desses 5% de adolescentes que cometem infrações, qual tipo de crime? Qual a maioria dos crimes cometidos por essas crianças e adolescentes? São assassinatos, são sequestros, são estupros, é tráfico? Não, são pequenos furtos. Então,
a maioria esmagadora dos crimes cometidos por essas crianças e adolescentes que cometem crimes, ou atos infracionais, melhor dizendo, são infrações leves, pequenos furtos, né? Bater carteira, roubar o relógio, né? Invadir casa. Claro que são situação, não é que, não, você está achando que isso é besteira porque não foi você que foi roubado, não sei o que, não é isso, tá? Mas não são esses casos terríveis que hora ou outra aparecem. Então, assim, você tem lá um caso de grande repercussão como esse do Champinha e outros que vira e mexe aparecem, e aí vem o clamor da sociedade para reduzir a maioridade penal. Mas esses casos são, assim, a exceção da exceção, pô. Porque, assim, a maioria dos crimes não são feitos por menores, e desses menores que cometem crime, a maioria não são assassinatos. Não são crimes hediondos. Então, você mudar a legislação inteira por conta da exceção está indo de forma contrária ao que o direito prevê. O direito não é feito para a minoria dos casos, é feito para a maioria dos casos. Tá? Então, é a nossa Constituição de 88 que determina a menoridade penal abaixo dos 18 anos, certo? Aí, relacionado a isso, a gente tem o Código Penal. Deixa eu ver aqui quem é que está tentando entrar. Suyan entra. Deixa eu ver se ela... Admitindo. Tá. Então, a gente tem aqui essa questão da inimputabilidade aos menores de 18 anos. O Código Penal está de acordo com isso, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também é regulado a partir dessa ideia. Tá? E também a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos da Criança, o qual o Brasil é assinante ou signatário. Tá? Então, essas 4 legislações aí que regulam essa atuação diante do menor que comete ato infracional. Tá? Então, a gente tem uma menoridade relativa, que é dos 18 aos 21 anos, que pode ser um atenuante para a pena, que foi o que aconteceu com a Suzane Richthofen. Esse caso também é um outro caso famoso, né, que ela participou do planejamento do assassinato dos pais. Isso foi um atenuante para ela na pena dela, certo? A pena dela poderia ter sido maior, mas como ela tinha, acho que 19 anos, ela teve um atenuante. E a prescrição é de 10 anos para esse crime, se a pessoa tiver nessa faixa etária. Tá? Em 1979, o Código Penal Militar também considerava inimputáveis os menores de 18 anos, mas se a partir dos 16 cometer um delito, pode ser julgado pela Justiça Criminal com uma redução de pena. Em 1890, no Brasil, era 14 anos a menoridade penal. A maioridade penal, desculpa. Então já existiu no Brasil há 130 anos atrás, não é muito tempo, no Império. Na verdade, aqui a gente estava na República, né? O Império já tinha acabado, 1890, foi no ano da proclamação da República, um ano depois, a proclamação da República é 1889, então, menores de 14 anos, tá? Bem menor, então, né? Então, a gente já teve isso antes. E aqui, como eu prometi para vocês, eu trago em outros países, como essa questão da maioridade penal. A gente tem países que é ainda maior do que o Brasil, Suécia, Chile, que é aqui do lado, né? Nós não temos fronteira com o Chile, como a jornalista disse aí recentemente, que o presidente não tinha fechado as fronteiras com o Chile. O Brasil não tem fronteira com o Chile, mas é aqui perto, né? Ali do lado da Argentina, a Argentina é do nosso lado. Ilha Salomão. 18 anos
que é o Brasil, um monte de país, certo? Dentre outros, não coloquei todos aqui, Alemanha, Dinamarca, Brasil, nossos vizinhos aqui também, Uruguai, Peru, tá, pá. E aí, abaixo dos 18, 17 anos, Grécia, Nova Zelândia, 15 anos, só na Argentina, e do lado, certo? 15 anos, Bélgica, Israel, Portugal, 14 anos, Índia, Honduras, Síria, Paraguai, vizinho da gente, 10 anos na Inglaterra. Aí tem aqui, ó, é analisado o caso concreto. O que isso quer dizer? Cada caso é julgado de forma diferente. Talvez a gente pudesse pensar sobre isso, né? Uma coisa é, tá, eu tava ali no sinal e roubei a bolsa de uma senhora, foi grave, ela perdeu o salário dela todo, ficou sem poder comprar os remédios e tal. Bom, mas e tem lá um outro que matou um casal de jovens, estuprou a menina e depois a decapitou. Vai tratar da mesma forma, tá? Então tem que ser considerado isso. Aqui no Brasil teve um caso, eu não sei até como é que foi conduzido, posso até pesquisar, de um filho de policiais que matou a família, não foi? Ele tinha acho que 8 ou 9 anos. Não sei o que foi que aconteceu com essa criança, que hoje já deve ser um jovem, um adolescente, ou até já tenha completado 18 anos, não sei. Acho que não tem tanto tempo assim, não. Mas então, a análise do caso concreto, mas veja aqui, 10 anos de idade, criança, mas essa idade, ela diminui, viu? Austrália, 7 anos, África do Sul, 7 anos, China, 16, 14 em caso de crime hediondo, né? Então você veja assim, uma coisa a se pensar também, né? Vamos manter os 18, sei lá, 16 ou 17 em caso de crime hediondo, tá? Porque tem que ser uma única lei para todos, né? Então, na verdade, às vezes o debate é muito empobrecido, né? Vamos botar 18, vamos botar 17, tem que reduzir, né? Sendo que as coisas podem ser feitas com exceções, com parágrafos, né? Com outras questões aí. Estados Unidos, entre 6 e 12 anos, de acordo com cada estado, e é analisado o caso concreto. França, 13 anos. Irã, 9 para mulheres e 15 para os homens. Olha aqui, ó. Que coisa, né? Aí isso aqui que é tratamento diferenciado, né? Você vê que as mulheres, elas passam por situações mais complicadas em outros países, né? Isso aqui é um tratamento extremamente desigual. Itália, 14 anos. Japão, 14. Rússia, 16. 14 em caso de crime hediondo, igual a China. Turquia, 11 anos. Tá? Então tá aqui, ó, o debate, tá? A gente poderia, na sala, minha ideia na sala, essa aula é fazer um pequeno debate, ouvir um pouco cada um de vocês, tá? Mas tá aqui as argumentações a favor ou contra a redução da maioridade penal. Eu já falei do principal argumento, tá? Que é esse argumento sobre a quantidade de crimes e o tipo de crime, tá? Mas aqueles que prezam pela redução, eles argumentam que juridicamente é uma cláusula pétrea que não pode ser modificada na nossa legislação. E quem quer manter argumenta da mesma forma. Então, juridicamente, a coisa não avança muito porque os dois se encontram razão na legislação. Então, a coisa acaba sendo mesmo política, certo? Então, o argumento político, ele vai por esse caminho aqui, para redução. Vamos reduzir por quê? O nosso Código Penal ele é muito antigo, é de 1940, né? E os crimes que ocorriam naquela época, o acesso à informação, a maturidade, o discernimento acontecia mais tarde do que atualmente, ou seja, hoje o jovem ele amadurece muito mais rápido, ele tem muito mais acesso à informação, aí ele já pode votar aos 16 anos, né? Enquanto, por outro lado, aqui, ó, pela manutenção, qual é o argumento político? Qual é a vantagem social de você colocar um menor num cárcere, junto com os maiores e com o estigma que uma condenação ao cárcere dá? Aí a resposta, veja que está em laranja aqui, a resposta para esse argumento
Qual é? Combater a impunidade. E aí, qual é a resposta a esse combater a impunidade? Isso é um mito, porque o menor sofre sanções, ele sofre punição, ele não fica impune, ele sofre com sanções. E aqui, qual é o argumento contrário, em azul, ao argumento de que o jovem hoje amadurece mais rápido? A imputabilidade não é somente a capacidade de entender o que está fazendo, mas a capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento. E aí a gente tem toda essa questão da impulsividade da juventude, a maturidade intelectual e moral ainda está se desenvolvendo. Quantos de nós não fizemos coisas na fase mais tenra da nossa vida que a gente se envergonharia hoje, né, de fazer? Né? Claro que nem todo mundo agiu assim, mas já fez algum tipo de besteira, né? Não é que cometeu um ato infracional, mas fez coisas das quais se arrepende, tá? Então, o menor sofre sanções que o livram do eticamento e do estigma e consideram sua condição de pessoa em formação. E o segundo argumento, que foi aquele que eu já elenquei. Estatisticamente, a criminalidade de adolescentes é muito maior que a criminalidade de maiores. Tá? É muito menor, na verdade. Está errado aqui, certo? Estatisticamente, a criminalidade de adolescentes é muito menor que a criminalidade de maiores. Tá? Então, deixa eu dar uma consertadinha aqui. Então é muito menor que a criminalidade de maiores, como eu disse para vocês, né? 5% dos crimes, em média, aí, cada ano. Então o direito é feito para os casos majoritários, não para os casos minoritários. E vocês, o que pensam a respeito disso? Né? Mesmo que eu tenha argumentado aqui e dito, vocês podem pensar diferente, gente. Se quiser comentar, trazer alguma experiência, o que acharam aí da aula de hoje? Bom, eu acho que nesse processo a aula é interessante. Eu gosto desse meio social dentro desse contexto, principalmente a questão de jurídica, de inserção ou reclusão de um adolescente no meio social. Varia muito nessa última pergunta aí, nesse último slide que o senhor colocou aí, o que é ou o que não, se vai ou se não vai, um exemplo. Vai muito uma questão política, na verdade, né? Existe muito uma questão social envolvida por trás de um adolescente infrator. Uhum. A questão social, uma questão... ainda existe um preconceito estrutural, que nós somos preconceituosos estrutural, nós somos racistas, é estrutural do ser humano, e tem tudo isso envolvido. Então, é uma questão mesmo de debate para a sala de aula com você, referente a isso. Beleza. É isso aí. É uma questão difícil, mas eu espero que tenha trazido luz aí para vocês pensarem mais, terem mais o que falar, sair um pouco do óbvio e do comum. Carol, quer falar, Carol? Eu vi você liberando seu áudio aí. Sim, eu penso assim, igual o colega falou, né? Tem essa questão muito social também, social e econômica, com relação a jovens infratores, que às vezes quem fala dessa minoridade parece não avaliar também essa questão. E em uma discussão com um colega há pouco tempo, ele falou assim, mas as pessoas vão, né, os jovens vão presos e eles saem, eles têm reincidência. E eu argumentei o seguinte, não seria mais fácil, né, mas não seria melhor para a sociedade se pensássemos em uma reestruturação dessa reclusão, ao invés de pensar em uma maioridade, né, porque existe reincidência, porque o jovem muitas vezes entra nesse lugar que era para ser de melhora, né, que era para ele entrar e sair melhor, e não é o que acontece na realidade. Muitas pessoas que trabalham nesses lugares dizem isso até, que as pessoas acham que é uma colônia de férias, e não é, né, eles ficam presos. Em alguns casos tem até a solitária, que é dado como outro nome, mas é um lugar onde quem apronta lá dentro vai e fica sozinho por determinado tempo. Então, eles sofrem sim coisas lá dentro, e quando eles saem, muitas vezes eles não têm estudo,
não tem uma condição de se alimentar, não tem um lugar para morar, não tem alguém para orientar ele. Então, ele volta a cometer crime, sim, porque o social e o econômico também não favorece. Né? E as condições dentro também dessa reclusão não traz benefícios para que ele mude. Perfeito. Você falou uma Perfeito. fala muito, muito, muito boa, colega, né? Referente aqui às questões socioeconômicas. Se você parar para analisar, quem são as pessoas, quem são os adolescentes que estão nesse cárcere privado, porque ele está privado da liberdade, hoje? São pessoas de favelas, são pessoas que não têm sequer onde morar, como você falou. Então, são essas pessoas. Existem pessoas que falam, mas tem pessoas de classe média que também estão cometendo atos infracionais. Massa, tem sim. Mas a maior aderência a esses atos são pessoas que não têm estrutura familiar. E aonde o governo deixa a falha referente a isso. Não adianta, estou a favor, sim, da inserção deles socialmente, ser reclusos, mas tem que ver o passado dele, por que ele fez, o porquê, onde ele mora, como é a questão social dele também. Que eu acho que é a questão, literalmente, econômica. Perfeito. É isso aí, gente. São essas questões mesmo que a gente suscitam em nós, né? Então, vocês, nós, enquanto psicólogos, vocês, enquanto estudantes e futuros psicólogos, devem ter mais argumentos mais consistentes para falar sobre esse assunto, e o objetivo principal dessa aula é esse, mostrar como a gente pode tratar essa questão de uma maneira mais sóbria. Diga, Delma, você quer falar? Isso. Boa noite a todos. É o seguinte, eu trabalho com adolescentes. Eu sou coordenadora pedagógica e eu trabalho com um público de 10 até 18 anos, e eu vejo os dois lados da moeda. Porque, assim, eu vou argumentar para os dois lados. A gente tem uma maioridade que vai lá para os 18 anos, mas a gente tem uma idade para votar de 16, isso é incoerente. Se ele tem maturidade para escolher um candidato, que isso é algo que é complexo, como é que ele não pode entender o que é certo e errado? Então, isso para mim é totalmente nonsense. Agora, quando eu vou para os meninos mesmo, os meninos e as meninas de periferia, que vivem cercados por uma marginalidade, que vivem cercados por situações de vulnerabilidade, que vivem cercados por situações de passar necessidades, aí você tem duas coisas. Você tem aqueles que realmente eles vão para a marginalidade por conta disso, porque eles não têm perspectiva de futuro, o horizonte de expectativa deles é praticamente inexistente. Essa falta de esperança, essa falta de perspectiva desmotiva qualquer interesse em ser certinho. Eles não acreditam que a educação possa, de fato, melhorar a vida deles, então eles vão para a escola por obrigação. Mas você também tem, na periferia, meninos e meninas que têm acesso à educação, que eles têm uma condição que daria uma outra realidade para eles, e mesmo assim eu conheço menino que... Eu conheci vou falar de um caso específico, de um menino que ele tinha 14 anos, ele tinha uma família que teria condições de dar para ele o básico e um pouco mais. No entanto, ele escolheu entrar na marginalidade. Ele ficou recluso, inclusive porque ele invadiu a escola para assaltar a escola, e antes de 16 anos ele foi morto, depois de ter saído dessa situação de reclusão. Ele foi liberado e ele se meteu em encrenca dentro do próprio bairro e foi morto no próprio bairro. E aí você tem esses dois lados e fica difícil você escolher de fato qual é o lado certo e qual é o lado errado. Eu fico naquela posição de que tem que se olhar cada caso mesmo. Porque tem uns que não veem perspectiva, outros têm e não querem. Então, tudo isso é muito complexo. Não dá para simplesmente falar, esse lado é o correto, aquele lado é o errado. Não. Ambos têm argumentos que são válidos.
que a questão é muito mais complexa. Estamos lidando com a subjetividade humana. Então, eu acho que vai botar lenha na fogueira do que esclarecer alguma coisa. Era isso aí. Não, mas foi ótimo. Rapidinho. Antes de você falar, Renato, só para eu comentar, para não me esquecer, depois você comenta também. Foi ótimo você trazer. Eu acho que você não trouxe nada assim que destoa muito do que a gente está conversando aqui, não, porque é uma questão difícil mesmo, né? Eu acho que a ideia que eu quero passar para vocês é que não se tem uma definição sobre isso. Esse argumento do título de eleitor aos 16, ele faz sentido, né? Porque é uma responsabilidade grande. Talvez o que pudesse se pensar então era aumentar a idade para 18 anos, né? Não permitir que o jovem volte aos 16, né? Então, assim, pode ser, eu posso argumentar dessa forma se eu quiser, né? Então, tudo bem, então a gente aumenta para 18 anos, tá? Agora, a gente não pode dizer, eu acho que é diferente a gente argumentar sobre a questão do acesso a recursos, do tipo de jovem que acaba sendo objeto de intervenção da justiça, que são pessoas com dificuldades econômicas, acesso a recursos, e às vezes a gente encontra jovens que não passam por situação e cometem crimes, que a gente vai estar falando de reduzir ou não reduzir. Eu acho que entra mais pela forma como você concluiu mesmo, é a análise do caso concreto, né? Talvez se fosse um meio termo bom de se trazer para o nosso país, né? Você analisar situações específicas, porque a maioria dos crimes realmente a legislação está muito boa, dos atos infracionais cometidos em sua grande maioria pelos adolescentes, tá ok, mas tem esses casos realmente que são chocantes e tristes, né? Fala, Renato. Professor, o senhor tem algum dado estatístico referente ao quê? Pegando um pouquinho da fala da nossa colega, dados estatísticos de como o nível socioeconômico dos jovens infratores do Brasil? Não tenho assim de cabeça, mas você vai encontrar largamente documentado que tá de acordo com o que a gente está falando aqui mesmo, que eu falei nos slides, que vocês trouxeram, tá? Que são realmente pessoas em situação de vulnerabilidade social de um modo geral, né? Em famílias geralmente matriarcais, né, cujo pai não é presente, ou quando é presente é pior ainda, porque há situações de abuso doméstico, né? Então geralmente são mães com muitos filhos, incapacidade de estar gerenciando ali as crianças todas, então elas acabam indo muito para a rua, né? Então a dificuldade de acesso à escola, tá? Então, realmente, a maioria dos crimes são esse perfil aí de vulnerabilidade social mesmo, relacionado à renda, relacionado a locais específicos, bairros mais pobres, né? Situações mais de pobreza mesmo. Rafael, sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente vai ver os casos mais graves cometidos por adolescentes, em sua maioria, são oriundos da classe média alta ou da classe alta. Esses meninos que são marginalizados, que são tidos como os adolescentes infratores, em sua maioria não cometem crimes hediondos. É aquilo que você tinha dito a princípio, que eram mais aquelas questões mais leves. Claro, incomoda a sociedade, óbvio, mas são questões mais leves. Os hediondos são cometidos realmente, em sua maioria, pelos meninos que não teriam nenhuma vulnerabilidade social. A exemplo dos índios que queimavam à noite, não era marginalzinho, não era menino de rua, não era meninos de periferia, não eram negros e pobres, como a gente vê em sua maioria, que está realmente cumprindo essas restrições, mas eram de elite. Então, assim, isso é muito mais preocupante, porque a gente tem uma sociedade cujas leis são baseadas numa total desigualdade, onde o branco
com um status social e econômico, ele sai ileso, independente do que ele cometa, e aqueles que estão em vulnerabilidade, esses é que são culpabilizados sempre. Então, é uma injustiça social. Isso a gente teria que ver, né? Eu acho que isso pode ser mais uma impressão. Eu no Cidade eu não tenho, não. Eu acho que esses crimes hediondos, eles acontecem em todas as classes. Não é o hediondo, veja só, ele não é uma questão tem muita pouca relação com classe social, seja para a classe mais favorecida ou mais desfavorecida. A gente tem exemplos aí de crimes hediondos de todos os tipos, né? Pessoas que tiveram acesso a tudo, desde aquelas que não tiveram acesso também. Então, é difícil a gente pontuar em relação a isso aí. Beleza, pessoal? Então, estamos chegando aqui no nosso horário, tá? Vocês, então, ficam aí de aviso para daqui a 2 semanas fazer a prova. Semana que vem a gente segue com o nosso conteúdo. E aí, olha, aproveitem aí para me mandar até umas 11 horas, certo? A atividade, porque depois disso não vou receber mais, tá? Quer dizer, vou receber, mas não vou ter mais como lançar a nota. Você vai fechar o portal para mim. Só pode me tirar uma dúvida. Eu Diga, Carol. estava com problema também para acessar a aula, então eu entrei já um pouquinho depois. Eu não sei se você já falou isso. Como é que vai ser essa prova? Sim, boa pergunta. A prova vai ser via AVA, vai ser no horário da aula. No horário da aula eu vou liberar, certo? A gente vai estar aqui presente, eu vou estar olhando vocês aqui para vocês não pescarem, tá? Tô brincando, mas eu vou estar aqui, certo? E vou liberar lá via AVA para vocês responderem, tá? E as questões vão ser respondidas por lá mesmo. Não precisa fazer nenhum documento no Word, mandar por mensagem. Ainda vou aprender a fazer isso. Vou dar uma estudada aqui como é que faz. Tem um tutorial, mas vai dar certinho para fazer, viu? Não se preocupem, não. Professor, Certo, obrigada. Nada. Diga, Paula. eu mandei para o senhor a minha prova, só que eu mandei 2 mensagens, não sei se o senhor viu, porque eu mandei um com anexo da minha resposta em Word e outra mensagem eu mandei com a resposta no corpo da mensagem, porque eu fiquei com dúvida se o senhor conseguia abrir o Word ou não, tá? Mas a resposta é a mesma, só que uma está no corpo da mensagem e a outra está no Word. Pronto, melhor no corpo da mensagem mesmo, porque eu abro, mas aí dá menos trabalho para ficar abrindo toda hora. Mas obrigado, Paulo. Beleza, obrigada. Valeu. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você tá estressadinho.